dois homens no mesmo lugar, no mesmo horário, sofrendo a mesma condenação por conta do mesmo pecado. Dois ladrões do lado de Jesus no momento em que Jesus está sendo crucificado. Mas o que vai diferenciar esses dois homens? O que vai diferenciar é a atitude de ambos. A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 23, versículo 39, que um desses homens, ele começa a escarnecer de Jesus, ele começa a tentar Jesus, ou seja, ele tenta a Deus. Ele diz assim: tu não és o filho de Deus? Então me tira daqui, sai daqui também. Ou seja, uma pessoa que no seu momento de dificuldade, ao invés de ela se arrepender pelos seus erros, ela vai culpar a Deus, ela vai querer que Deus resolva o seu problema. No entanto, a Bíblia vai nos falar desse outro homem que, ao invés de imputar a Deus o seu problema, ele vai se arrepender daquilo que ele fez. Ele vai dizer: tu nem ao menos consegue entender que nós estamos aqui pagando o preço pelos nossos pecados. Ou seja, aquele homem, ele reconheceu que ele estava errado e quem levou ele até aquela cruz foi as suas próprias atitudes. Ele se arrepende e ele crê numa circunstância em que dificilmente alguém creria, que é ver Jesus ali pendurado numa cruz, mas ainda assim, mesmo sem compreender o que de fato está acontecendo com Jesus, ele crê e ele se arrepende. E ali a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele diz assim, quando ele diz: Senhor, quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então entenda que o diferencial aqui, o que está acontecendo na cruz é uma tipificação de o que acontece com toda a humanidade. Aqueles dois homens representam aqueles que pecaram e se arrependeram e aqueles que pecaram e não se arrependeram. E veja que um não vai para o reino de Deus, ele não vai para o paraíso porque ele é bom, ele vai para o paraíso porque ele se arrependeu. Então essa tipificação de toda a humanidade, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A verdade é, não importa se o nosso pecado é maior ou menor, porque se nós medirmos os nossos pecados, a nossa santidade pela humanidade, certamente nos sentiremos bons, afinal tem sempre alguém pior do que nós. Mas quando nós medirmos a nossa santidade ou os nossos pecados mediante a palavra de Deus, então descobriremos que precisamos nos arrepender e precisamos de um Salvador. Então o grande diferencial de toda a humanidade não é quem pecou mais ou quem pecou menos, é quem se arrependeu. Então se você é um pecador, que com certeza se arrependa e seja aquele que um dia irá morar com o Senhor no paraíso.